Olá, amigos do nosso canal de Diretriz Espíritas, seja bem-vindo a esse pequeno estudos. E hoje a gente vai também despertar um pouco a nossa curiosidade. Como se vestem os espíritos? A gente vai basear o nosso estudo em O Livro dos Médiuns e também a Gênese de Allan Kardec. A gente vai então tentar trabalhar este assunto também que é palpitante. Onde encontrar roupas após a morte? Qual o custo, qual o valor? É uma questão assim, muito interessante, né, para poder a gente pensar, uma vez que a tradição religiosa informa que após a morte, ou a gente vai para o inferno, ou a gente vai para o céu, ou fica dormindo, aguardando o juízo final. Mas nós que somos espíritas, temos a certeza que a vida preexiste antes de nós aqui estarmos encarnados e vai continuar a existir após a nossa morte. Mas aí surge essa dúvida de como é que nós vamos ter no mundo espiritual esse nosso guarda-roupa hoje tão cheio aqui na Terra, que muitas vezes você compra, compra, compra e não usa tudo, fica aquela coisa supérflua. Será que ele vai levar esse para o além? É essa discussão que a gente vai trabalhar aqui nesse nosso estudo. Então coloca alguns questionamentos de Allan Kardec, aonde ele fala sobre esse assunto. De onde então provém os que usam no outro mundo? De onde surge então esse vestuário que se utiliza no outro mundo? Aí ele coloca, essa é uma questão deu sempre muito o que pensar. Para muitas pessoas, porém, era sempre motivo de curiosidade. Para alguns é curiosidade. Mas para nós, como é que fica isso? A ocorrência da via confirma, né, que isso é importante. Nós temos que começar a analisar isso, né, porque após a morte a gente vai deparar com essa realidade. Como é que seria isso? E então a gente vai colocar, e o próprio Kardec também falou que tinha muita dificuldade em ter uma teoria que pudesse explicar de uma forma mais coerente, mais plausível. Mas no decorrer do trabalho dele, ele foi conseguindo definir isso com a ajuda dos amigos espirituais. Temos dito, dizia Allan Kardec, que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Então ele narra que nas experiências mediúnicas na qual ele participava, era comum narrar, né, essa questão dos espíritos terem essa vestimenta, né, em túnicas, envoltas em panos largos, e mais naturalmente as roupas que tinham quando aqui utilizavam na terra. Certo? A questão é analisar bastante isso. Aí ele coloca, o envolvimento em panos parece ser um costume geral no mundo dos espíritos. Mas aonde irão buscar vestuário semelhante em tudo aos que trazia quando vivos, com todos os acessórios que completavam? De onde que eles buscam isso? Onde que eles conseguiram montar, igual está aqui na imagem à direita, né? Esse guarda-roupa, esse repertório de roupa? Onde foi buscar isso? E ele coloca que, fora de dúvida, não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos ainda sob a vista. Então aqui joga por terra a teoria de alguns livros pseudos espíritas que fala com que você indo para o mundo espiritual, você vai levar a calça jeans que você gosta, o perfume que você gosta e por aí afora. Aí vai falar que não vou levar isso. Ficou por aqui na Terra esse material mesmo, físico, orgânico mesmo. Aí ele coloca então a trabalhar o seguinte, que a energia que nós precisamos compreender, ela está disseminada em todo o universo, em todos os passos do universo vai existir isso, vamos dizer assim, né? É aquela energia vital, aquele fluido, vamos dizer assim, que tem no universo, vamos dizer assim. E isso então faz com que, né, a pessoa desencarnada, né, independente de ele ser o espírito evoluído ou não, ele dá, né, ele se concentra e a sua vontade, então, faz com que ele busque esses elementos naturais que estão disseminados no ponto do espaço, a fim de dar forma aparente que corresponda aos objetos materiais. Então, aqui já colocou que, né, que é uma coisa aparente. É claro que uma pessoa que desencarnou, né, e mora aqui no Brasil e não conhece o vestuário de outro país, ele vai chegar no mundo espiritual e vai procurar formar um tipo de
aparência peculiar àquele que ele conhece. Vamos dizer assim, não vai inventar moda e que achar, vou querer uma roupa de outro país. Ele não sabe nem como é formado. Vai utilizar um mecanismo que ele conhece. Então ele coloca que, outra pergunta, será que também ele vai fazer isso com os objetos, vestuários, joias, etc? Aí ele coloca que sim, né? Mas é evidente. Então, através desse pensamento, dessa força de vontade, eles fazem isso. Aí ele coloca, então, que o espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes, o objeto cuja aparência se faz visível, perguntando. Não, muitas vezes concorre para a formação de todas as coisas, praticando um ato instintivo que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Aqui na Terra, quando você quer fazer um tipo de roupa, você imagina como é que seria essa roupa. Mas como você não tem essa vocação de confeccionar essa roupa, você vai então, ou procura alguém que faça essa roupa, ou vai na boutique, no shopping, uma loja, e lá encontra a roupa que você quer. Aí você se imagina dentro daquela roupa. Mesma coisa acontece no mundo espiritual. Só que lá, né, é a sua mente que vai criar isso. A gente vai abordando esse assunto aqui lentamente. Então, aí parece que ele colocou Kardec que a teoria acima pode se resumir da seguinte forma. O espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal, tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que têm a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Olha só, então ele atua dessa forma. E continua. Pode igualmente, pela sua ação da vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Então aqui está ficando já lógico o pensamento de Allan Kardec a esse respeito. E continua. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes exerce de modo instintivo, quando necessário, sem se aperceber. É tão automático que você nem percebe isso, né? Você imagina isso. Então vamos situar aqui na Terra, você imaginando uma roupa que você queira comprar, você então manipula mentalmente esta roupa na sua mente, no seu pensamento, mas você não consegue materializar porque está no mundo mental. Então você procura um local apropriado para que essa roupa seja confeccionada. No mundo espiritual, na hora que você mentaliza isso, através do seu pensamento, da sua vontade, então você vai confeccionar a sua roupa. Prossigamos. Os espíritos, coloca Allan Kardec, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Olha só, então, a gente tem aqui na Terra essa comparação que foi aqui colocada, mas esses fluidos que envolvem, né, esse invisível nosso, será então manipulado pela nossa mente, pela nossa vontade, né, e essa questão do espírito, aqui simbolizado, né, por um desenho onde você está mentalizando a engrenagem. Então você está utilizando o seu pensamento e a sua vontade. E continua os espíritos. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos em tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles conjuntos que se apresentam, né, uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhe as propriedades como o químico muda os gases e outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório do mundo ou da vida espiritual. Então aqui Kardec deixou bem claro como é que seria essa manipulação, né, dessas formas que vão surgir no mundo espiritual através do pensamento. Né? Assim como a mão é para o homem necessária para realizar as coisas, o pensamento e a vontade são para o espírito a sua ferramenta de trabalho. E continua. Algumas vezes, essas transformações resultam de uma intenção do outro, são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense em uma coisa para que essa se produza, como basta que modele uma canção para que esta repercuta na atmosfera. Então, uma coisa assim muito interessante, né? Pensou, criou, e esse pensamento então se projeta nesse mundo onde você vive, que é o mundo dos espíritos. É assim, por exemplo, continua Kardec, né,
que o espírito se faz visível ao encarnado, que possui a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivido na época, segundo o conheceu, né? Ou seja, ele, um médium, quando ela coloca aqui sensitivo, seria um médium, né, que tem essa visão psíquica e vai verificar essa criatura. Então coloca que essa criatura que ele vai visualizar no mundo espiritual vai se apresentar com vestuário, sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc. Que tinha então um decapitado se apresentará sem a cabeça. Olha só que interessante, né? Você então, para poder se apresentar, né, para uma pessoa que você conheça, para que dá essa criatura, né, a confirmação de que é você, você então vai modelar, né, a sua forma espiritual, tal qual ele tinha quando encarnado, né, para poder comprovar que é você realmente. Mas Kardec alerta o seguinte: não quer dizer com isso que haja conservado essa aparência. Certo que não, porquanto o espírito não é coxo, nem maneta, nem zarulho, nem decapitado. O que se dá é que, retrocedendo o pensamento à época em que tinha tal defeito, seu perispírito toma instantaneamente as aparências que deixa de existir logo que o mesmo pensamento cede a agir naquele sentido. Deixando aqui bem claro que é uma apresentação aparente, porque o espírito não está doente, o espírito não sofre essa situação, essa violência física, vamos dizer assim, né? De você perder algum membro, de você ter isso aqui. O espírito é perfeito, vamos dizer assim, quando eu falo espírito, entende-se pelo espírito. Então, Kardec fez bem isso aqui. E continua. Se for, por sua vez, negro ou branco, ele vai se apresentar da forma que ele tinha na última encarnação. Então, é isso que é importante a gente efetuar, e sempre pelo pensamento. E para poder concluir, né, ele continua. Por análogo efeito, o pensamento e o espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Um avarento manuseará o ouro, o militar as suas armas, seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, o lavrador a sua charrua e seus bois, uma mulher velha a sua roca, a sua foice, vamos dizer assim. Para o espírito, que é também mais lúcido, esses objetos fluídicos são tão reais como eram, olha só, como eram, né, para o homem vivo, mas pela razão de serem criações do pensamento, a existência deles é tão fugitiva quanto a deste. Então, é uma coisa passageira. E Kardec conclui com a frase de São Luís, o Espírito. O Espírito tem sobre os elementos materiais disseminados no espaço, né, na nossa atmosfera, um poder que jamais poder suportar. Está longe de nós suportarmos dessa grandeza. Pode ele, à vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes uma forma aparente adequada a seus projetos. Daí concluímos que os espíritos transmitem às suas vestes o seu estado mental. Eles demonstram a condição de cada um. Nesse caso também o pensamento é de suma importância. Tudo o que lhes vai, o pensamento, transparece nas vestimentas que utilizam. Então, Dona Ivone Pereira fala sobre esse assunto também, muito interessante, mas aqui a gente deu a conotação espírita. Ficou um pouquinho assim mais longo do que os anteriores, mas a intenção nossa era resumir o máximo possível para despertar a curiosidade em ler sobre esse assunto, em particular no Livro dos Médiuns e também a Gênese, e também na segunda parte do livro Céu e Inferno, quando fala daqueles que retornam para poder contar suas experiências. Fique o nosso abraço e até outro momento aqui no nosso canal Diretriz Espírita.